Hoje, dia 9 de novembro de 2025, foi o primeiro dia do Enem. E dessa vez eu fui pro local de prova, mas não mais como candidato. Eu fui lá para acompanhar a minha namorada que ia fazer essa prova para valer, para entrar na faculdade dos sonhos dela, no curso dos sonhos dela. E para mim foi muito diferente esse processo, porque em 3 anos é o primeiro que eu não faço Enem, em 4 anos é o primeiro ano que eu não faço Enem. E essa sensação foi muito diferente, porque eu fiquei relembrando como é que foi esse processo para mim de fazer o Enem, de estudar para essa prova que tantas pessoas fazem, tantas pessoas colocam o seu futuro dependendo dessa prova. E atualmente eu sou estudante de medicina na UNB, que é a Federal de Brasília, cidade onde eu moro. E eu pude passar por esse processo e vendo hoje tantas pessoas que foram fazer essa prova, tantas pessoas que sonham com a oportunidade de poder estudar numa universidade pública, no curso que tanto sonham, eu fiquei relembrando de como é que foi todo esse processo para mim, sabe? De estudar pro Enem, de fazer a prova do primeiro dia, de fazer a prova do segundo dia. E eu relembrei para mim porque eu fiz o Enem 2 vezes de fato como candidato para valer, fazendo valendo ali para entrar na faculdade que eu tanto queria. E nos 2 anos que eu fiz foi muito diferente a maneira que eu agi nesses 2 anos. Foi muito diferente o meu decorrer do ano nos dois. Foram 2 anos que eu estudei muito, 2 anos que eu me dediquei bastante, mas que a forma que eu agi e lidei com as coisas foi completamente diferente. E isso pra mim, analisando hoje, foi uma das coisas que mais fez diferença, porque nos 2 anos eu estudei muito. No segundo ano eu posso ter realmente estudado mais que o primeiro, mas não foi uma quantidade assim substancial de horas de diferença. Não foi porque eu estudava pouco em um ano e errado e no segundo ano eu estudei muito melhor. Foi pelo fato de eu me organizar melhor, foi um ponto, mas eu também agir de maneira diferente, eu lidar com aquele processo de maneira diferente. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu senti no meu coração uma vontade assim do nada de fazer esse vídeo, porque se isso aqui que eu tô falando puder ajudar uma pessoa sequer nesse processo agora, do primeiro pro segundo dia, eu já vou estar extremamente feliz. E é sobre exatamente esse ponto que eu quero comentar. Eu lembrei de como foi a minha semana entre o primeiro e o segundo dia de prova, que nos 2 anos foi bem diferente. E eu acho que isso pode ter feito uma grande diferença assim no meu desempenho e eu poder ser aprovado na faculdade que eu tanto queria. Na primeira vez que eu fiz o Enem para valer, eu lembro que eu saí do primeiro dia, sabe, com uma sensação ruim de que não ia dar certo, de que eu tinha uma sensação que eu tinha errado questões lá que eu tava na dúvida, eu queria olhar o gabarito oficial, eu queria ver se o meu repertório tinha sido bom, se tinha feito sentido com o tema. Eu fiquei pensando se minha redação eu tirar mais de 900, se eu tirar um 960, que é a nota que a gente tanto almeja, né? Eu fiquei pensando se eu tinha errado uma questão de inglês, que eu tinha ficado na dúvida, que se eu errasse ela, minha TR ia lá pra baixo. E eu fiquei remoendo esses assuntos na minha cabeça. E no primeiro momento isso é normal, tá? De sair de prova, ficar pensando na questão e tal. Mas a partir do momento que sai de domingo para segunda, a sua cabeça tem que virar a chave completamente pro segundo dia. E foi isso uma das coisas que eu fiz diferença no ano que eu fui aprovado. Eu lembro que eu até saí preocupado com algumas questões, sabe? Mas eu senti que eu tinha estudado e que eu tinha dado o meu melhor e que não adiantava mais eu me preocupar com a prova que eu já tinha feito. E isso é muito importante de ser lembrado, porque você já fez essa prova do primeiro dia. E seja como foi seu ano, você fez o que você pôde no tempo que você teve. Você às vezes poderia ter estudado mais, poderia ter feito melhor, às vezes você deixou para estudar só na reta final, ou você não estudou tanto pro primeiro dia e se arrependeu disso agora. E independente do que você esteja pensando sobre isso, cara, a primeira prova já foi. Tudo que você pensar sobre que você fez de certo ou de errado para uma prova que já foi, não vai mais servir de nada. O que você tem que focar daqui para frente é apenas nessa prova do segundo dia. Esquece o primeiro. Você tem que focar só no que está no seu controle. E nesse momento, o que está no seu controle é estudar para a prova do segundo dia, é fazer simulado,
ter revisões ativas dessa matéria, você relembrar dos assuntos que você teve, fazer questões que você errou e você quer ver se você realmente está sabendo o conteúdo agora. Isso que está no seu controle. Você focar numa prova que ainda vai acontecer. E eu lembro que foi exatamente o que eu fiz. Eu virei a chave. Eu lembro que eu saí do primeiro dia, eu nem queria mais saber dessa prova. Eu não queria saber de gabarito extraoficial, não queria saber se eu tinha acertado ou não, se minha redação ia ser boa ou não. Eu saí da prova e eu já fui pensando no segundo dia. Eu falei, cara, amanhã já vou fazer uma prova. Eu lembro que eu até revisei uns assuntos na noite do domingo, para ver se como é que eu tava naqueles assuntos e tal. Eram assuntos que eu lembro que eu já tinha mais tempo que eu tinha visto, eu não lembrava assim, eu não tinha certeza se eu ia tão bem neles, então eu fui fazer questões do assunto no próprio domingo, mas não era algo tão necessário assim, mas eu lembro que o fato é que eu lembro que eu virei a chave do primeiro pro segundo dia. E eu acho que isso é um ponto que afeta muita gente, porque você ficar remoendo isso, você gasta uma energia tão tremenda em algo que você não pode fazer mais nada a respeito. E eu lembro que eu senti essa diferença. Eu fui pra prova do segundo dia com muito mais energia, com o meu mental muito mais descansado. Eu lembro que eu me sentia melhor mesmo para fazer a prova, eu sentia que minha cabeça estava funcionando melhor. E eu acho que muito disso se deve porque no primeiro dia eu fui. No primeiro ano que eu fiz essa prova, eu fui remoendo o primeiro dia até o meu domingo de segundo dia. Então, isso foi algo que fez uma diferença absurda para mim. E outro ponto foi que nessa semana entre o primeiro e o segundo dia, eu peguei para dar o meu melhor, sabe? Eu dei meu último gás que eu podia para essa prova do Enem. Eu estudei vários assuntos, eu fiz várias provas nesse período, foi um período que eu me dediquei bastante. E outro ponto que eu queria comentar que eu fiz de diferente foi que no meu segundo ano eu peguei para dormir muito bem nessa semana entre as provas. Então eu consegui estudar muito, principalmente por questões, provas, revisões ativas, sem muito método passivo. Alguns assuntos que eu realmente não lembrava, eu via a aula ali, mas eu pegava aquela aula nos pontos que eu sabia que eu não estava acertando, que eu não estava lembrando direito. Isso otimizava muito meu tempo. Mas o fato de eu conseguir estudar muito e dormir bem nessa semana foi algo também que eu senti uma grande diferença. Eu lembro assim que meu estado físico e mental e psicológico para fazer a prova foi muito diferente nesses 2 anos. E eu consegui fazer essas duas coisas e ainda consegui fazer atividade física. Eu não fiz uma atividade física muito intensa nesse período, mas eu tive ali uns 40 a 1 hora de treino em 5 dias ali, entre segunda e sábado. Eu tive um dia de descanso ali no meio. E eu acho que você treinar assim, pegar 3 dias da semana pra você fazer uma atividade física que você gosta, seja academia, seja um crossfit, um futebol, um tênis, sabe, qualquer coisa que você gosta, natação, eu acho que ajuda você a estressar a sua cabeça, que foi assim pra mim meu ano inteiro, principalmente no meu segundo ano, era uma válvula de escape eu poder ir pra academia, poder treinar, fazer atividade física. Era uma válvula de escape pra minha cabeça, por mais que meu corpo ficasse cansado, a minha cabeça descansava muito. E eu lembro que esses 3 pilares, que foi dormir bem, foi estudar muito no tempo que eu tinha durante o dia, eu fazer atividade física, eu lembro que isso fez uma grande diferença. Mas fora isso, tem o ponto que eu falei de ter virado essa chave na minha cabeça, de já foi esse primeiro dia e passar pro segundo, foi algo que também mudou muito pra mim essa experiência de como eu me senti nos 2 dias. E outro ponto foi que no meu primeiro ano eu tava comendo muito errado. Eu até não comia alimentos ruins, assim, sabe? Ultraprocessados, essas coisas. Eu comia alimentos saudáveis, mas eu tava comendo muito pouco. Eu lembro que nos últimos 2 dias, sabe? Sexta, sábado, assim, principalmente, eu sentia um cansaço, assim. Eu não tinha vontade de me alimentar, mas eu sabia que eu tava sem energia porque eu não tava me alimentando. E no meu segundo ano eu consegui me alimentar bem melhor. Eu fiz mais refeições, eu lembro que eu comi mais fruta, eu mantive ali a minha alimentação que eu tava fazendo o ano inteiro, que eu fazia uma alimentação mais regrada. Nada assim muito maluco, mas eu gostava de ter uma alimentação regrada, comer as mesmas coisas para no dia eu não ter nenhuma surpresa de passar mal com alimentos que eu não estava acostumado a comer. Então eu lembro que
tanto o meu mental quanto o meu físico, sabe? Eu senti que tudo assim tava no meu ápice. Eu senti que eu tava realmente pronto para fazer aquela prova. E nessa semana eu dei o meu último gás, eu fiz tudo que eu podia. E eu lembro de chegar na prova assim, realmente com a sensação de que não tinha mais nada que eu podia fazer. Que o que eu podia fazer eu fiz, eu realmente me dediquei, eu não me enganei. E a última semana que eu tive também, que eu lembro que foi uma semana bem difícil, assim, no sentido de eu me senti muito cansado durante a semana, porque eu tava estudando muito, assim, sabe? Eu conseguia fazer essas atividades físicas e tal, e no outro dia eu acordava bem, mas eu lembro que no final do dia, sabe? No final da tarde pro final da noite eu me sentia muito cansado, porque foram dias que eu realmente dei o meu melhor. Por mais que eu tenha descansado e feito pausas, eu lembro que eu tava exausto durante o final do dia, assim, principalmente. Mas eu lembro de chegar no sábado e ter uma sensação tão boa, sabe? De, cara, eu passei por tudo isso e finalmente vai chegar a hora e eu realmente acho que eu tô preparado, que eu fiz o que eu podia e agora o que eu posso fazer é descansar a respeito disso. E eu saí da segunda prova, assim, preocupado, lógico, mas eu saí dali com a sensação de que, independente do resultado, eu tinha feito o meu melhor. Isso, e ainda mais na última semana, que é realmente uma semana desafiadora pra nossa cabeça. Eu lembro de sair dali com a sensação de, cara, o que for pra acontecer vai acontecer e se Deus quiser me abençoar com isso, Ele vai me abençoar. E eu tava muito confiante, falei, cara, eu fiz o que eu podia e agora eu entrego nas mãos de Deus pra receber esse resultado, seja de qual for. E uma mensagem final que eu queria dizer pra vocês é que tudo tem seu tempo determinado e que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então teve seu tempo de plantar o ano inteiro, às vezes muito mais de um ano, né? Porque medicina assim tem pessoas que estudam 4 5 6 7 anos para realizar esse sonho. E tem a hora da colheita. Se você não desistir, esse momento chega. Eu tenho vários amigos que passaram na universidade pública também para medicina, as mais diversas histórias, sabe, de superação. E é muito gratificante ver que todos esses meus amigos venceram. Então, se você não desistir, esse momento também chega. E eu garanto pra você, se esse é seu sonho, vale muito a pena você ter essa realização. Você tá ali na faculdade todo dia estudando para algo que você sonhou tanto, que você pediu tanto para que desse certo. E você a cada dia realizar esse sonho, tá um passo mais perto de se tornar médico, enfim, de atuar na profissão que você sempre sonhou, ou que virou aquele sonho para você, por mais que depois que virou um sonho, como foi no meu caso, foi extremamente gratificante e todo dia é muito gratificante, por mais que tenham dias difíceis, como qualquer curso, como qualquer coisa que você vai fazer na sua vida que realmente exige o seu esforço, é algo que eu posso dizer do fundo do meu coração que vale a pena. Então eu desejo a todo mundo que tá vendo esse vídeo uma boa prova no segundo dia e dê o seu melhor daqui até sábado. Faça tudo o que você pode para que você não se arrependa. Por mais que você se sinta cansado, desgastado, tudo que você fizer daqui até a prova vai valer a pena. Eu garanto para você. Depois que você fizer a prova, depois que você receber a aprovação, você até lembra que você estava cansado, mas você não sente mais aquela ansiedade, aquele medo, aquela sensação de que você não fez. Você só lembra, cara, mesmo naquele momento mais difícil eu dei o meu melhor. Isso é muito gratificante. Então, pegue essa semana e junte os últimos méritos que você precisa. Tenha o último esforço que você precisa para chegar nessa prova e dar o seu melhor.